Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar a carta de Judas. E esse nome era comum na época do Novo Testamento, no entanto só se menciona um Judas com um irmão chamado Tiago, o que também era irmão de Jesus Cristo. É provável que Judas e Tiago fossem meios irmãos de Jesus de um casamento anterior de José, porque eles o tratavam como irmão mais novo. Também é provável que Judas e seus irmãos tivessem uma visão crítica a respeito de Jesus e não crescem nele durante parte de seu ministério terreno. Paulo diz que Cristo apareceu a Tiago depois da ressurreição, fato que explicaria sua conversão. De um jeito ou de outro, Tiago se tornou líder da igreja. E a tradição relata que os parentes de Jesus continuaram a liderar a igreja em Israel por gerações. Se isso for verdade, é notável Judas não ter mencionado seu relacionamento especial com Jesus, caracterizando-se simplesmente como um servo de Jesus Cristo, o que realmente aponta para a sua humildade. Judas, no verso 1, então, se identifica primeiramente como servo de Jesus Cristo, e na verdade esse é o aspecto mais importante para todo cristão, ser um servo de Jesus. Verso 1 ainda nós somos chamados, amados e guardados por Deus. No verso 2, misericórdia, paz e amor é tudo de que precisamos, o resto é detalhe. 3. Coisa solene é defender a fé pela qual muitos deram a vida. Ou seja, a tocha da verdade está agora em nossas mãos e devemos levantá-la bem alto. Verso 4. Graça não é desculpa para pecar. E ainda diz o mesmo verso que os ímpios negam Jesus pela prática constante do pecado e pela indiferença para com o pecado. Verso 5. O Senhor liberta os que creem. Quanto aos incrédulos, ele condenam a si mesmos. 6. Os anjos caídos colherão as consequências de sua rebelião, assim como qualquer outro pecador inveterado, qualquer ímpio que vive no pecado. Os anjos caídos também darão contas pela sua atitude e pela sua indiferença para com a salvação que certamente também lhes foi oferecida ainda no céu. 7. Imoralidade, relações sexuais antinaturais e outros pecados levaram Sodoma e Gomorra à destruição. Nosso mundo, em alguns aspectos, parece que já está em dívida com essas duas cidades. Qualquer relação sexual não monogâmica, heterossexual e marital é antinatural, segundo a Bíblia. O fogo é eterno. O verso 7 diz que Sodoma e Gomorra sofreram a pena do fogo eterno, mas não estão queimando ainda hoje. Portanto, o fogo é eterno porque suas consequências são eternas, assim como será também o fogo eterno que consumirá os ímpios após os 1000 anos. Ou seja, será eterno porque dali ninguém mais voltará, eternamente perdidos, eterno em duração, eterno em consequências, não eterno em duração. Verso 10. Negar a Deus e viver em pecado é viver de forma irracional. 11. Caim, assassinato, Balaão, ganância e Corá, rebelião, caracterizam bem as obras da impiedade. Caim, Balaão e Corá são os modelos de vida dos ímpios. Verso 12. Ai dos pastores que só cuidam de si mesmos. Nuvens sem água e árvores sem fruto são os que vivem longe de Deus no pecado. Verso 13. Estrelas errantes um dia se apagarão e restarão as trevas. No verso 14 é mencionado Enoque, o sétimo a partir de Adão, e ele já anunciava a volta de Jesus. 16. Os ímpios vivem descontentes, levados por desejos impuros e adulando os outros por interesse. A pessoa se rebaixa muito quando adula os outros por interesse. 18 diz assim: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Aqui Judas diz algo que Pedro já havia dito, que realmente haveria pessoas zombando da promessa da volta de Jesus, da mensagem bíblica. 19. Quem tem o Espírito Santo não segue os desejos do coração, nem tampouco causa divisão na igreja. Os que causam divisão na igreja são pecadores. Verso 20. Edifiquem-se na fé e mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam. E o 21 diz: mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam a vida eterna. Então, até lá, devemos nos manter, permanecer em Cristo e em seu amor, para que possamos ter uma vida boa até a volta de Jesus. O verso 22 diz: tenham compaixão daqueles que duvidam. Realmente, o cristão não pode
ter raiva de ninguém, desprezar e odiar ninguém, mesmo aqueles que têm dúvidas, aqueles que não creem. Devemos ter compaixão, porque quem sabe nossa atitude de compaixão possa tocar o coração dessas pessoas. Verso 22 ainda, dúvida é uma pergunta sincera. Descrença é não querer saber a verdade. E finalmente o verso 25 diz que Yahvé é o único Deus e Salvador. Jesus é o único Salvador, portanto, Jesus é Yahvé. O irmão de Jesus, Judas, aqui, terminando sua carta, enfatiza a divindade de Cristo. Ele, uma testemunha ocular, está dizendo isso. Por que vamos duvidar? Jesus é o nosso Salvador e nosso Senhor, é o nosso Deus, e é nele que encontramos a nossa esperança. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.